Pessoal, hoje nós vamos fazer a atividade no livro Apps de Matemática. Nós já fizemos a página 90, ou seja, 89. Hoje nós vamos fazer a página 90. Na página 90 nós temos um gráfico, que é a atividade número 2. É um gráfico de medidas de temperatura, mínima e máxima, registrada em uma cidade em cada dia de uma semana. Então, aqui nós temos os números, que indicam as medidas de temperatura em graus. E aqui nós temos os dias da semana, E o verde representa a temperatura máxima e o azul representa a temperatura mínima, que estão aqui. Então, vamos às questões. Letra A. Qual foi a menor medida de temperatura registrada nessa semana? Em qual dia foi? Pessoal, eu recomendo que vocês usem uma régua na horizontal para verificar. Fica muito mais fácil. Então, qual o dia que foi a menor temperatura? Olhando aqui, foi aqui, na quinta-feira. Aí, qual temperatura que foi? Aí, vocês vão responder aqui. Letra B. Qual foi a maior medida de temperatura registrada nessa semana? Em qual dia foi? Olhando aqui no gráfico, qual que foi, será, O dia que foi registrada a maior temperatura. Aí vocês vão escrever a resposta aqui. Letra C. Em qual dia da semana a medida da temperatura máxima foi de 14 graus? Então, vocês vão analisar aqui com a régua e ver qual que foi a medida máxima, foi 14 graus. Vamos colocar a resposta aqui. Letra D. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada no domingo? Qual foi a mínima registrada no domingo? Pessoal, usem a régua para ficar mais fácil, certo? Fica muito mais fácil. Então, vocês vão responder aqui a mínima registrada no domingo, em números, viu, pessoal? E qual foi a diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima registradas na segunda-feira? Então, vamos lá na segunda-feira. Vamos na segunda. Aqui. Então, tem que saber a diferença da mínima e da máxima. Então, pessoal, aqui, a mínima, no caso, foi 8 graus. E a máxima foi 12. Então, vocês vão fazer a diferença. Quando pede a diferença, pessoal, vocês vão fazer uma continha de menos, que é 12 menos 8. Quanto que é 12 menos 8? O resultado é a diferença. Letra F. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana? Quantas vezes ela foi registrada? Em quais dias da semana? Então, vocês vão olhar aqui no gráfico quais dias da semana que apresentou mais o mesmo número de temperatura. É o mesmo número que representa a máxima, nesse caso. Então, vamos lá com a régua. E a dica, são 3 dias na semana que representou a temperatura máxima. Então, vocês vão olhar aqui no verde, mede com a régua. Usem a régua para vocês verem que fica mais fácil. Então, vou colocar aqui os dias da semana, o número equivalente à temperatura que foi registrada, E a professora já deu a dica, que foram 3 vezes. E aqui, na atividade em grupo, como nós estamos no ensino remoto, essa aqui vocês não vão fazer. E aqui embaixo tem uma pesquisa, atividade oral ou em grupo. Então,
Então, pessoal, está perguntando o que é o processo chamado aquecimento global. O que será aquecimento? A palavra já fala. O que é aquecer? Aquecer é esquentar, né? É um aumento de temperatura. Então, pessoal, o aquecimento global é um aumento de temperatura que está acontecendo ao longo do tempo no planeta Terra. E a letra B. Que fatores estão sendo responsáveis por ele? As causas. Cite 2. As causas seriam o desmatamento, as queimadas, a emissão de poluentes pelas indústrias e pelos veículos, né? Então, quando tem lá aquele corte de árvore desordenado na Amazônia, é um dos fatores que contribuem. E a consequência do efeito do aquecimento global, aqui não está pedindo, mas uma das consequências é o aumento de temperatura, que já foi falado, mudanças climáticas, né? Tufões, furacões, lugares que chovia pouco, chove muito, e o derretimento das calotas polares. O que são calotas polares? São as geleiras, né, que ficam no Polo Norte e no Polo Sul. E com o derretimento dessas calotas polares, os oceanos vão aumentando o nível de água. As geleiras têm água doce, e essa água doce vai para os oceanos, elevando o seu nível. E nesse lugar que tem as calotas polares que derretem, os animais ficam sem água doce. E o que acontece com esses animais? Eles entram em extinção, eles morrem. Então, a professora só fez um pequeno resumo sobre o aquecimento global, mas também há alguns consensos, opiniões diferentes. Tem alguns cientistas que não acreditam no aquecimento global, mas como é um assunto polêmico, isso é normal, a diferença de opiniões. Então, pessoal, um abraço. Qualquer dúvida, é só chamar a professora. Beijos.